os processos de transferência de calor, tá? Nessa apostila passada, vocês viram que o calor é energia, né? E ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Espontaneamente é isso que acontece. O calor é energia e flui do corpo de maior temperatura sempre para o de menor temperatura. Mas essa transferência aqui, ó, ela pode se dar de maneiras diferentes, dependendo da situação, tá? Então, o calor ele pode ser transferido por 3 processos: processo de condução, processo de convecção e processo de radiação, tá? O que é a diferença desses 3? É o que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos começar pelo primeiro, que é o processo de condução. Então, vocês já passaram por uma situação, vocês vão fazer algum alimento lá, brigadeiro de panela, digamos. Vocês colocam os ingredientes na panela e começam a misturar, né? E aquele brigadeiro começa a aquecer, começa a ferver, e a colher que vocês estão segurando, ela começa aos poucos a esquentar também. Até que daqui a pouco já está difícil de ficar segurando a colher que é metálica, porque o metal é bom condutor de calor, né? Então, o que a gente pode perceber dessa situação? A colher esquentou inteira ao mesmo tempo? Na hora que eu coloquei ela em contato com o fogo, ela já ficou inteira quente? Não, vocês percebem que ela começa a aquecer lá embaixo, naquela parte que está em contato com o alimento, e aos poucos aquele calor vai subindo, até chegar na nossa mão, tá? Então, isso é o processo de transferência de calor por condução, tá? A energia vai sendo transferida de partícula a partícula. O objeto ele não aquece inteiro tudo ao mesmo tempo. Ele vai aos poucos gradativamente aquecendo à medida que aquela energia vai sendo transferida, tá? De partícula até partícula. Outro exemplo são as panelas, né? Vocês já viram que tem muitas panelas, as de antigamente, na verdade, que elas são feitas de metal, mas daí o pegador da panela e aquele pegador da tampa, eles são plásticos, né? Por quê? Porque isso são materiais que não são bons condutores de calor, então eles não aquecem tanto e a gente consegue pegar a panela, abrir a tampa sem se queimar. Já essas panelas de hoje, inox, né, são mais bonitas. Na hora que você vai tirar a panela do fogo ou abrir a tampa, você tem que pegar um pano, né, porque ela aquece completamente e daí é difícil de segurar, tá? Então, isso é o processo de transferência de calor por condução. Então, ele só acontece em meios materiais. Por quê? Porque tem que ter partícula para transferir a energia, tá? Se não tiver meio material, no vácuo não tem partícula, então é impossível transferir calor por esse processo aqui, tá? E preferencialmente nos sólidos ele acontece por quê? Porque nos sólidos as partículas estão bem próximas uma das outras. Aí ele vai ser mais efetivo, né? Quando eu começo a aquecer um objeto sólido, essa partícula aqui que entrou em contato com a fonte de calor começa a vibrar. Consequentemente, atinge a do lado, começa a vibrar. A outra, e assim vai. Então, ele é muito mais efetivo nos sólidos, tá? E não há transporte de matéria. Por quê? Porque no sólido as partículas estão ligadas fortemente. Elas não saem de um lugar e passam para o outro. A energia vai sendo transferida entre elas. Mas as partículas não trocam de lugar, tá? Que é diferente dos líquidos, né, e dos gases, que as partículas têm mobilidade. Já que nos sólidos não. Então, não tem transporte de matéria no processo de transferência por condução. E o fluxo de calor, o que vem a ser isso? O fluxo de calor é quando a gente mede a quantidade de calor que está passando pelaquele objeto, tá? Tem como eu quantificar isso, calcular através dessa fórmula aqui, ó. Então, essa letrinha grega aqui, a letra φ, representa o fluxo de calor. O K é a constante de condutibilidade térmica, tá? Ela vai dizer se esse material é bom condutor de calor ou mau condutor de calor. Então, cada substância tem um valor de K diferente, né? Valores de K alto significa materiais bons condutores. K baixo significa pouco condutores, né? Maus condutores, que a gente diz. O A é a área, tá? Através da qual o calor está passando. T2 e T1 são as temperaturas quente e fria, né? Então, digamos lá, na hora que eu começo a mexer meu brigadeiro, a parte da colher que está em contato lá embaixo com o fogo, vai começar a aquecer, a temperatura lá vai ser mais alta. A temperatura lá na outra extremidade vai ser a fria. Então, a gente faz a diferença de temperatura aqui, tá? E o L é o comprimento, tá bom? Aí, agora, se eu for pensar assim, mas né, a condução, que outras situações do nosso dia a dia que envolvem a condução? Só para vocês verem como a física estuda os fenômenos da natureza, então ela está muito presente no nosso dia a dia, tá? Outros exemplos de transferência de calor por condução
por exemplo, assim, o pai de vocês vai fazer um churrasco, ou vocês mesmos vão fazer churrasco, e vocês espetam a carne com um espeto de metal. Isso facilita o processo de cocção da carne. Por quê? Porque o metal é bom condutor de calor e vai começar a assar de dentro para fora a carne também, além de fora para dentro por causa do fogo, né? De dentro para fora por causa do espeto, tá? É um processo de transferência de calor por condução. Outro exemplo, existem aqui no Brasil, nós temos frio, mas nós não temos frio assim tão extremo, de neve, temperaturas negativas baixíssimas, né? Então, nos países e cidades que isso acontece, eles utilizam vidraças duplas nas casas, paredes de tijolos duplas com um espaço entre elas que fica o ar aprisionado, ou até um revestimento mesmo entre as paredes duplas. Isso tudo por quê? Aí é para bloquear o processo de transferência de calor por condução. Tá? Quando é muito frio e a gente quer manter a nossa casa quentinha, a gente não quer que o calor saia de dentro da nossa casa para o meio externo, porque lá fora está muito frio, né? A temperatura é mais baixa, então a tendência é o calor sair de dentro da casa para fora. Colocando janelas duplas, paredes duplas, eu dificulto essa perda de calor através de condução, tá? Porque eu uso materiais que não são bons condutores. O ar, ele não é bom condutor de calor, então quando, por exemplo, o tijolo maciço e o tijolo furado, o tijolo maciço bloqueia mais a transferência de calor do que o tijolo furado, tá? Desculpa, falei ao contrário. O tijolo furado aprisiona ar dentro dele. Ele bloqueia melhor a transferência de calor do que o maciço, porque o maciço não tem ar, ele é só tijolo em si, né? Outro exemplo, nós mesmos, agora está começando a ficar frio, a gente começa a usar blusas, né? Para que a gente usa blusa? A gente diz, é para se esquentar, né? É errado falar assim, porque a blusa não vai criar calor. O que ela vai fazer? Ela só vai bloquear o processo de transferência. A tua temperatura está mais alta que a do meio externo, então a tendência é você perder energia térmica pro meio. E daí quando eu coloco uma blusa, ela bloqueia esse processo de transferência de calor, tá? E daí ao contrário no verão, né? No verão a gente usa roupas leves que facilitam essa troca de calor, pra gente não ficar com a temperatura tão alta. Então isso aí são situações do nosso dia a dia que envolve a condução, tá? Então, quando eu quero que a condução aconteça, eu utilizo materiais condutores. Quando eu quero bloquear esse processo de transferência, eu uso materiais isolantes, tá bom? Agora a gente vai para o próximo processo de transferência de calor, que é a convecção, tá? Lembram lá que nós temos 3, condução, convecção e radiação. Condução vimos na aula passada, convecção veremos hoje, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem. Eu tenho aqui um líquido, um fluido dentro de um recipiente e ele está sendo aquecido aqui, ó. Tem um bico de Bunsen aqui, ele está sendo aquecido. O que acontece quando eu começo a aquecer uma certa quantidade de líquido? Vocês já fizeram ovo cozido na casa de vocês? Quando vocês colocam o ovo dentro da água e ligam o fogo, primeiro ele fica paradinho lá embaixo do recipiente, né, que vocês colocaram, da panela ou alguma outra coisa assim. À medida que a água começa a aquecer, daqui a pouco aquele ovo começa a se movimentar lá dentro. Ele sobe e desce, né? Aí a água entra em ebulição e enfim. Mas essa movimentação do ovo subir e descer é a convecção, tá? Porque o que acontece num fluido, tá? A convecção ela acontece nos fluidos, tanto líquido quanto gases. Então, o que acontece quando eu aqueço um fluido? Analisando a fórmula da densidade que a gente tem aqui, ó. Quando eu começo a aquecer um líquido, ele dilata. Lembram da dilatação que vocês estudaram no primeiro bimestre, lá na primeira etapa da apostila? Se ele dilata, aumenta o volume dele, tá? E volume e densidade são inversamente proporcionais. Se eu aumento o volume aqui, ó, a densidade diminui. Então, o que acontece com essa água aqui de baixo que aqueceu? Ela fica menos densa, ela fica mais leve, então ela vai subir. E, consequentemente, a água fria que estava aqui em cima vai descer. Aí ela aquece de novo, sobe, a água que estava lá em cima que esfriou, desce. E ela fica fazendo esse movimento aqui, ó, que a gente chama de corrente de convecção, tá? Então, isso é o processo de transferência de calor por convecção. O calor vai através dessas correntes aqui, ó. Sempre o quente sobe e o frio desce, por causa da diferença de densidade, tá? Esse é o processo de transferência de calor por convecção. Daí eu coloquei aqui algumas imagens, umas situações para vocês verem como que ele está presente no nosso dia a dia. As chaminés são um grande exemplo.
elas favorecem a subida, né, dos gases produzidos na queima dos combustíveis e geram, quanto mais longa é a chaminé, mais ela gera corrente de convecção. Então a fumaça quente sobe e, consequentemente, entra um ar frio aqui pelo outro lado, que alimenta o fogo lá embaixo. Então ela gera corrente de convecção aqui. Por isso que as chaminés tem muitos lugares que nem precisa ter nada que sugue, a fumaça sobe sozinha lá para cima, né? Por causa das correntes de convecção, tá? Então nas chaminés elas estão presentes. Aqui mais duas situações, um refrigerador e um ar-condicionado, tá? Então os refrigeradores, o que acontece dentro deles? Também são geradas correntes de convecção. Hoje em dia os refrigeradores são mais modernos. Eles já têm o compartimento do freezer separado do da geladeira, né? Mas as geladeiras mais antigas, ela era uma única porta. A hora que você abria aquela porta, tinha um compartimentozinho dentro que era o freezer e depois as prateleiras da geladeira. E as prateleiras eram todas de gradinha. Hoje em dia já são todas de vidro, né? Geladeira mais moderna. Mas por que antigamente era daquele jeito? O freezer tinha que ficar em cima, por quê? Porque ele tinha temperatura mais baixa, ele gelava. O ar gelado é mais denso, mais pesado. Então ele descia refrigerando tudo que estava dentro do refrigerador, dentro da geladeira. E o ar quente, que era mais leve, consequentemente subia. Aí ele era refrigerado no freezer, descia de novo, e o quente subia. E as prateleiras, elas eram de gradinha para facilitar essa corrente de convecção, esse ar que ficava girando lá dentro, tá? Hoje em dia já são compartimentos separados, né? A maioria das geladeiras tem uma porta para o freezer e outra para a geladeira, então já não tem mais essa, né, esse fato do freezer ser o responsável por refrigerar o que está lá dentro, tá? Mas dentro dos refrigeradores acontece corrente de convecção. E os ar-condicionados também, né? Para ambientes climatizados, o que é o ideal? A gente colocar o ar-condicionado sempre na parte de cima da parede, tá? Por quê? Porque ele vai refrigerar o ar da parte de cima, perto do teto lá do ambiente. Aí esse ar gelado fica pesado e ele desce. E o ar quente sobe para ser refrigerado. Ele gera uma corrente de convecção dentro do ambiente, então ele funciona com maior eficiência, tá? Claro que daí, quando eu for usar ele no inverno, que eu quero que ele aqueça, porque existe ar-condicionado que tem a opção quente e frio, né? Eu não vou tirar ele da parede e fazer um buraco embaixo para daí ele funcionar melhor, né? Porque seria o contrário, o aquecedor, a eficiência dele é maior quando ele fica embaixo, né? Que daí ele aquece o ar aqui de baixo, esse ar sobe e o ar frio de baixo desce para ser aquecido, gera corrente de convecção também, né? Mas então, para maior eficiência, ar-condicionado, o gelado sempre em cima e aquecedores sempre embaixo, para poder gerar corrente de convecção, tá bom? Então, agora só um resuminho, né, bem simples. O que a gente viu a respeito do processo de transferência de calor por convecção? Ocorre somente nos fluidos, tá? Só líquidos e gases. Nos sólidos não acontece, só nos líquidos e nos gases. E há transporte de matéria, porque aqui, ó, o líquido que estava quente vai subir, vai se deslocar, e o que estava frio vai descer. Então tem transporte de matéria, por isso que ele não pode acontecer nos sólidos, né? Não posso desmontar o sólido e ficar trocando as partículas de lugar, né? Mas já nos líquidos e nos gases eu posso. Então esse processo aqui acontece somente nos fluidos, tá? E sempre com transporte de matéria. Lembre lá, o quente sobe e o frio desce, tá bom? Então a irradiação térmica, ela é um processo que está muito presente no dia a dia de vocês. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês verem. Então ali, ó, os raios solares, tá? Os raios do sol chegam até a Terra através da irradiação solar. Os raios de infravermelho, tem as câmeras que detectam o infravermelho dos corpos, né? O infravermelho também é um tipo de radiação térmica. O micro-ondas também utiliza processo de transferência de calor assim. E as pessoas ao redor da fogueira também se aquecem por esse processo de transferência de calor por irradiação ou radiação térmica. Os dois nomes estão corretos, tá? Então, o que será que ele tem de diferente dos outros? A condução e a convecção que nós vimos até agora, elas precisavam de um meio material para se propagar, tá? Elas só se propagam em meio material. A condução acontece mais efetivamente nos sólidos e a convecção só acontece nos fluidos, nos líquidos e gases, né? Então, como que a gente pode explicar por esses dois processos como que o calor do Sol chega até a Terra? O calor do Sol, para chegar até a Terra, ele tem que passar pelo vácuo, porque no espaço tem vácuo. E esses processos não acontecem no vácuo. Então,
teria que ter um outro processo de transferência de calor, que é o caso da radiação térmica. Então, o processo de radiação térmica acontece através de ondas eletromagnéticas. São ondas eletromagnéticas que se propagam levando calor, tá? E ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Então, o exemplo do micro-ondas, as ondas de infravermelho, os raios solares e o exemplo da fogueira são exemplos de ondas eletromagnéticas que se propagam levando calor, tá? Na fogueira também acontece o processo de transferência de calor por convecção, tá? Porque a fogueira aquece o ar e o ar quente sobe e o ar frio desce. Se vocês colocarem a mão em cima de uma vela acesa, vocês vão perceber que a mão de vocês queima se vocês colocarem em cima da chama, por causa do ar quente que sobe por correntes de convecção. Mas também há um aquecimento em volta da fogueira, não só em cima da fogueira. Esse aquecimento que acontece em volta acontece pelo processo de irradiação, tá? Aí, continuando aqui, então, existem algumas situações também em que nós não queremos apenas eliminar o calor, né? Existem situações em que nós queremos reter o calor por radiação. Então, aqui tem 3 situações que do nosso dia a dia que a gente tem o objetivo de reter o calor. Então, ali nós temos a garrafa térmica, uma estufa e um alimento ali embaixo que foi cozido ou assado, né, envolto no papel alumínio. Então, o que acontece ali na garrafa térmica e no papel alumínio, que as duas têm a superfície brilhante, né? Vocês já perceberam dentro da garrafa térmica que ela é inteira espelhada por dentro? Então, a garrafa térmica, ela é espelhada, ela tem paredes duplas e no meio das paredes duplas dela existe vácuo. Então, para que tudo isso? Garrafa térmica também é chamada de recipiente de Dewar, tá? Então, ela tem essas paredes espelhadas, esse vácuo entre as paredes, para evitar os processos de transferência de calor, tá? O vácuo que existe entre as paredes bloqueia o processo de transferência de calor de condução e convecção, porque eles não ocorrem através do vácuo. Mas a irradiação ocorre. Então, por isso existem as paredes espelhadas, porque as paredes espelhadas, na hora que a onda eletromagnética que está levando calor bate ali na parede espelhada, ela sofre reflexão. Ela reflete e volta e assim ela não consegue sair de dentro da garrafa. Por isso que o líquido que está lá dentro se mantém quente por mais tempo, ou se a gente tiver com a intenção de colocar alguma coisa gelada, se mantém gelado por mais tempo. Tá? Então, as paredes espelhadas têm a função de refletir as ondas de calor que estão lá dentro. Então, ondas sofrem fenômeno de reflexão e o calor fica retido lá. Tá? A estufa, o que é o caso da estufa? Os raios do sol, né, eles entram através da estufa, batem na superfície e refletem, e esses raios refletidos ficam presos ali dentro, eles não conseguem sair de dentro da estufa. Então, com isso, eles aumentam a temperatura, né, da estufa. E o papel alumínio também. O papel alumínio, por ele ser espelhado, na hora que o calor entra lá dentro, ele bate na parede, né, no papel alumínio e fica sendo refletido e não consegue sair de lá. Por isso o alimento cozinha mais rápido, tá? Do uso do papel alumínio. Então, aqui algumas situações do dia a dia que envolvem processo de transferência de radiação. Agora existe a lei de Stefan Boltzmann. O que seria essa lei? Essa lei, na verdade, ela é uma equação que relaciona a potência da quantidade de radiação emitida por um corpo com a temperatura. Tá? Então, assim, todos os corpos, independente do material que eles são formados, eles emitem e absorvem radiação térmica. Né? Alguns emitem mais e absorvem mais, outros emitem menos e absorvem menos. Isso tem relação com a cor também. Tá? A cor do objeto interfere na absorção e emissão de radiação dele. Os corpos negros, por exemplo, eles têm uma absorvidade e uma emissividade máxima. Eles absorvem e emitem muita radiação. Tá? Já os corpos de cor clara e o branco, eles têm uma mínima. Tá? Absorvem e emitem radiação mínima. Aí, quando o corpo está em equilíbrio térmico, a taxa de absorção é a mesma de emissão. Então, ele absorve e emite a mesma quantidade de radiação, por isso mantém a temperatura constante. Quando um corpo emite mais radiação do que absorve, a temperatura dele vai diminuir, tá? E se ele absorve mais radiação do que emite, a temperatura dele vai acabar aumentando.
E daí ali nós temos a equação, né? Potência é igual sigma vezes E vezes A vezes T a quarta. O que é todas essas, que são essas letrinhas aqui? O sigma ali é a constante de Stefan Boltzmann, tá? Ela sempre vai valer 5,67 vezes 10 a menos 8. O E é a emissividade, que é a taxa de emissão de radiação daquele objeto. O A é a área do objeto e o T a quarta é a temperatura elevada à quarta potência. Então percebam ali que a potência está diretamente ligada com a temperatura. Tá? Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a potência, maior a quantidade de radiação emitida por ele.